quando iniciamos esta nossa campanha do Projeto de Vida 2024, no primeiro domingo, usando a representação da própria casa como ilustração daquilo que precisamos entender e, consequentemente, tomarmos posse de bênção para a nossa vida, usamos a porta. E eu confesso a vocês que naquela oportunidade, um dos versículos que mais ficou marcado para mim, Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei, cearei com você e você comigo. Esse versículo deixa claro que Jesus que é Jesus, só entra na nossa vida com a nossa autorização, só entra em nossa vida se permitirmos. Portanto, fica muito claro qual é a mensagem. A mensagem é de que nós temos total autoridade sobre o que entra e sobre o que nós não deixamos entrar na nossa vida. É nossa responsabilidade. E juntos naquele dia, nós entregamos nas mãos do Senhor, pedindo a bênção dEle, para que nos ajude a discernir o que devemos deixar entrar na nossa vida e para o que nós devemos fechar a porta na nossa vida. Saindo dessa porta, entramos na casa. E ao entrarmos na casa, chegamos na sala. E a sala representando comunhão. A comunhão que nós precisamos ter com a nossa família, a comunhão que precisamos ter na nossa vida profissional, se queremos crescer, a comunhão que nós precisamos ter com Deus. Saindo da sala, fomos para um lugar de um pouco mais de intimidade, a cozinha. Quando você recebe amigos muito próximos, geralmente não é nem na sala que você fica, você leva para a cozinha. E enquanto você está preparando alguma coisa, a visita está ali com você, na sua cozinha. A cozinha é o lugar onde nós preparamos o nosso alimento. E não só um alimento que necessariamente vai nos sustentar fisicamente, mas também nos traz prazer. Porque a comida é um dos maiores prazeres do homem. E ali simboliza então a prosperidade. E juntos nós pedimos: venha o teu reino sobre as minhas finanças. Eu apresentei para vocês como é que Deus trabalha as finanças. Deus não trabalha as finanças a partir do CDB, da poupança, dos bitcoins. Deus trabalha as finanças a partir de princípios. E falamos sobre isso, que se quisermos de verdade a prosperidade, precisamos seguir os princípios apresentados por Deus, as normas, regras e aquilo que vem primeiro. Por isso, princípios. Da cozinha, nós fomos para o quarto. E no quarto, o lugar de uma intimidade maior, nós discorremos sobre relacionamento. Talvez o primeiro item que eu falei tenha marcado muito a vida dos irmãos, porque não é muito comum a gente falar de relacionamento e pensar na gente mesmo. E foi exatamente por aí que começamos. Relacionamento comigo mesmo. Até porque se eu não consigo ter um bom relacionamento comigo mesmo, eu não vou conseguir desenvolver um bom relacionamento com aqueles que me cercam. Eu preciso estar de bem comigo. Isso também é princípio. Quando perguntaram para Jesus um resumo dos mandamentos, ele disse: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e amarás o próximo como a ti mesmo. Então a pessoa que não tem medida de amor por si, não consegue ter medida de amor pelos outros. Você precisa se gostar,
Você precisa estar de bem com você, até porque um dos piores inimigos que você pode ter é você mesmo. Você precisa estar de bem com você, para não se auto-sabotar, para não se autodestruir. Muito bem. Chegamos agora a um ponto de uma intimidade ainda maior do que a intimidade que nós podemos ter no nosso quarto. Vamos para o banheiro. E no banheiro nós temos a oportunidade de pedir ao Senhor que venha o seu reino limpando a nossa vida. Nós precisamos dessa limpeza na nossa vida. Sabe, a palavra de Deus, no Velho Testamento, duas palavras em hebraico, elas fazem referência à limpeza ou pureza. Uma dessas palavras é a palavra taor, e a outra palavra em hebraico é barar. A primeira, taor, ela aparece no Velho Testamento 98 vezes. A palavra barar, que tem um significado semelhante de pureza, de limpeza, ela aparece 18 vezes. E no Novo Testamento, uma palavra grega, kataros, ela aparece 61 vezes. Por que eu estou citando isso? Porque se essas palavras são tantas vezes repetidas na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus, ela tem que ser muito bem considerada por nós. É sinal que a Bíblia está levando em alta relevância o fato de nós buscarmos limpeza, pureza na nossa vida. Por quê? Porque tudo que nós formos construir na nossa vida, nós precisamos construir em uma área limpa. Não se constrói nada novo em cima de escombros, em cima de sujeira. E eu sei que todos que estão aqui, e aqueles que estão me assistindo, estão desejosos e cheios de expectativa por um 2024 de novidades dos céus, de coisas novas acontecendo na sua vida, na sua história, na sua família, na sua casa, nos seus negócios, em tudo na sua vida, inclusive no seu coração, novos sentimentos em nome de Jesus. Mas, para que possamos construir coisas novas, nós precisamos limpar toda a sujeira. Eu repito, não se constrói nada novo em cima de algo que está sujo. Se você já participou de alguma construção, se você já fez uma construção, se a sua casa foi construída por você ou coisa parecida, quando você contrata uma empresa e pede o orçamento, é interessante. A primeira coisa que vem no orçamento de uma construtora é a limpeza. Primeiro eles vão limpar a área. E às vezes o valor inclusive é caro, você fica até espantado. Nossa, tudo isso. Mas é porque eles vão deixar aquilo em condições de trabalhar. Só depois dessa limpeza é que eles vão poder construir. Então essa limpeza, para nós que estamos buscando um 2024 cheio da bênção de Deus, nós precisamos dessa limpeza em nome de Jesus. Sabe, irmãos, quando você observa pessoas que os seus relacionamentos não conseguem ser duradouros, pessoas que de repente já estão no 3º, 4º, 5º, 6º relacionamento, uma possibilidade é de que essas pessoas estão construindo um novo relacionamento em cima de sujeiras de um relacionamento antigo. E por isso que não dá certo. Não dá para construir um relacionamento novo sem primeiro limpar todas as sujeiras do relacionamento anterior. Não dá para você trazer para o teu coração uma nova pessoa se o teu coração está sujo com coisas do relacionamento anterior.
Chega a ser uma maldade com a pessoa que você está trazendo para a sua vida. Você está trazendo alguém para morar num coração que ainda está sujo, ainda está cheio de mágoa, de ranços, de ressentimento, de angústias, de sentimento de vingança. E você traz pessoas para dentro do teu coração para viver num ambiente desse. E é por isso que você percebe tantos relacionamentos repetidamente dando errado, porque a pessoa não fez uma limpeza. Por isso que nós vamos tratar sobre isso hoje, porque queremos construir sim um 2024 muito abençoado. Então vamos fazer uma limpeza em nome de Jesus. Leiam comigo esse versículo, por favor. Juntos, vamos lá, agora. O pessoal da tarde estava em número menor do que vocês, e eles fizeram uma leitura muito mais forte do que essa. E eles ainda aprenderam um detalhe: toda vez que você faz uma leitura dessa, você não pode deixar sem endereço. Você tem que ler o final também. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 21. Amém? Então eu vou dar mais uma chance para vocês. 1, 2, 3. Nada como despertar o espírito competitivo das pessoas, né? Brincadeira. Podia ter sido assim na primeira, né? Mas vocês fizeram questão de querer ganhar do povo da tarde. Tá certo. Irmãos, só esse versículo aqui já é um estudo. Só ele. Quando você olha para ele, já o começo diz: se alguém se purificar dessas coisas. Que coisas? As que vêm no versículo anterior, que fala sobre as pessoas vivendo atitudes que não são condizentes com a de um cristão, de um servo de Deus. E quando você se livra delas, você se torna um vaso de honra, uma pessoa que, através da sua vida, o nome do Senhor é glorificado, o nome do Senhor é honrado por tua causa. Tem gente que vai querer conhecer o teu Deus por tua causa. Não conhece Deus, mas por conhecer você, vai ficar curioso para conhecer o teu Deus. A palavra de Deus nos diz que nessa purificação você será santificado. Santificado é que você se torna uma pessoa separada para Deus. Você se torna útil para o Senhor. Sabe o que isso significa? Sua vida passa a ser relevante. Você não passa desapercebido, mesmo que queira, porque não se pode pegar uma candeia e esconder debaixo da cama. A candeia vem para o velador. Isso significa que onde você estiver, o Senhor fará com que você resplandeça a luz dele sobre a vida de outras pessoas. E ainda conclui dizendo que esta pessoa estará preparada, capacitada, pronta para toda a boa obra. Portanto, só esse versículo já é um estudo. Cada item desse que eu citei daria para a gente discorrer sobre ele durante um bom tempo, mas ele é só o começo. O que eu quero chamar a sua atenção é que todas essas coisas boas, um vaso de honra, santificado, uma pessoa de vida relevante, útil, preparada para toda boa obra, só acontece quando essa pessoa é o quê? Purificada. Quando acontece uma limpeza na vida dessa pessoa. Está claro isso, irmãos? Está claro isso no próprio versículo? Está ou não está? Olha lá. Se alguém se purificar dessas coisas, então sim, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Mas qual é a condição? Essa purificação. Então por isso tratar sobre essa limpeza é fundamental para todos nós nesta noite, em nome de Jesus. E eu gostaria que você dissesse amém. 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 Então vamos lá. Venha o teu reino limpando a minha vida. Existem coisas que trazem sujeiras para a nossa vida.
E primeiramente é sobre elas que eu vou falar, e se segura aí na cadeira, porque isso é forte, é difícil para falar inclusive, e também é difícil para ouvir, mas é necessário. Nós precisamos tratar sobre isso. Primeira coisa, o pecado. O pecado, ele suja a nossa vida, ele atrasa a realização dos propósitos, dos planos de Deus para a nossa vida. A palavra de Deus no livro de Isaías, no capítulo 64, no versículo 6, Isaías 64, versículo 6. Olha que palavra forte isso. Diz assim: somos como o impuro. E olha o detalhe: todos nós, todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Gente, você consegue entender o que a Bíblia está dizendo? Está dizendo que todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Está querendo dizer que a nossa justiça, ela não é tão justa assim. Ela chega a ser pequena diante de como ela deveria ser. O nosso senso de justiça, ele não é como deveria ser. É o que diz a palavra. A palavra de Deus está querendo insinuar aqui que na verdade o nosso comportamento é sempre de 2 pesos e 2 medidas. Ou seja, não há justiça de verdade. E ainda diz: murchamos como folhas, e como vento as nossas iniquidades nos levam para longe. Essa é a consequência do pecado na vida do homem. Nos faz murchar, a vida não floresce, as coisas não dão certo, não vai para frente, porque essa vida, ela está suja pelo pecado. Interessante que mesmo pessoas que nem cristãos são, quando começam a observar o comportamento do homem, conseguem perceber que os atos egoístas, errados do homem traz consequências para toda uma sociedade. Um escritor e matemático francês, que viveu nos anos de 1600, na verdade ele nasceu em 1623, Blaise Pascal. Este escritor, este pensador, este matemático, ele disse mais ou menos assim: todos somos iníquos. E a preocupação do homem em atender os seus próprios desejos trazem desordem à sociedade. Um pensador chegou a essa conclusão. E o que é o pecado? O pecado, ele nasce desse egoísmo, porque a Bíblia diz que Deus não pode tentar ninguém. Então o pecado não vem de Deus, a tentação não vem de Deus. De que forma o homem é tentado? Pela sua cobiça. É isso que diz lá em Tiago, capítulo 1, versos 13 em diante. O homem é tentado pela sua cobiça. Está entendendo o que esse Blaise Pascal disse? O homem que busca atender o seu próprio eu, atender o seu desejo. Então quando o homem ele é tentado por aquilo que ele deseja e não poderia ter, ele peca, ele age e toma posse daquilo e ele peca. E a Bíblia diz: e então vem a morte. Que morte? A morte espiritual. Essa é a condição que o pecado coloca uma pessoa, na condição de uma pessoa que está morta espiritualmente. Então o pecado vem e destrói com a vida de uma pessoa. Mas por favor, eu gostaria muito que você abrisse o teu entendimento para isso que eu vou lhe dizer. A ideia que nós sempre cultivamos de pecado é aquilo que nos foi passado desde criança. Papai do céu não gosta, não faça isso que papai do céu castiga. Então o pecado passou a ser uma coisa para nós que simplesmente é algo para se não fazer, mas não se questiona o porquê. Parecido com aquela história dos pais de antigamente, que diziam assim para o menino: não faça isso. Por quê, pai? Porque eu sou teu pai, estou dizendo para não fazer. Não adiantou nada. Ele não vai fazer, mas sem saber o motivo. Ele não sabe por que o pai está pedindo para ele não fazer. Ele está apenas obedecendo ao pai com medo de uma surra ou de um castigo. Por favor, Deus não é assim. Deus não faz isso. Deus não age por capricho.
Se você perguntar, meu Deus, por que eu não posso fazer? Ele jamais vai te responder, porque eu sou teu Deus, falei e pronto, e está falado. Ele não faz isso. A questão é que a Bíblia nos mostra o tempo todo que Deus não quer que você peque, porque o pecado te leva à morte. Ele não quer que você peque, porque o teu pecado lhe trará consequências de coisas terríveis e desagradáveis que Ele não quer para a sua vida, porque te ama. E por isso Ele pede para você não pecar. Repito, Deus não é Deus de caprichos. E eu poderia te dar dezenas de exemplos, mas eu vou te dar um que é bem forte. Quando você olha para o que Deus fala na sua palavra sobre o relacionamento de um homem e de uma mulher, sobre uma vida sexual apenas dentro de um casamento, e você vê o tempo passar, e isso foi sendo modificado pela sociedade, modificado, porque as pessoas achavam que isso era uma coisa arcaica, antiquada, não encontravam porquê de ter que ser assim. Então as coisas foram acontecendo, e a cada envolvimento das pessoas, sem um compromisso devido, as pessoas vão se tornando cada vez mais vazias, e cada vez mais ligadas a atitudes efêmeras, passageiras, sem gosto, sem verdade, a ponto de muitas pessoas no mundo de hoje, numa balada que sai, é capaz de ficar com mais de uma pessoa na mesma noite, e no final do dia ou da noite não consegue se lembrar nem o nome dessas pessoas, vulgarizando aquele comportamento, não percebendo o quanto aquilo está ficando vazio, que naquele momento traz uma alegria, um prazer, uma satisfação, quem sabe uma autoafirmação, de dizer que conquistou esse ou essa, esse ou aquele, mas no final, essa pessoa está vazia, aquilo tudo não preencheu o que ela achou que iria preencher, e de repente chega um tipo de relacionamento. Há tempos atrás falava-se muito de amizade colorida, num tempo um pouco mais recente falava-se sobre ficar. Não é namorado, é ficante, fica com um, fica com outro, fica com um, fica com outro. Por que isso? Exatamente para fugir de uma coisa chamada compromisso, para fugir de uma coisa chamada responsabilidade. E haja agora uma luta para a aprovação do aborto, na intenção de favorecer pessoas que não tiveram responsabilidade no relacionamento. E agora um outro ser que está sendo gerado é que tem que pagar a conta da irresponsabilidade de um adulto. Então, quando a Bíblia falava lá atrás sobre essa questão da fidelidade, do relacionamento apenas de um casal na vida sexual, dentro de um casamento, já era para impedir todos esses acontecimentos. Não era por um capricho de Deus apenas, era pelo cuidado que Ele tem conosco. A proliferação de doenças sexualmente transmissíveis. Veja o que aconteceu no mundo. Será que ninguém abre os olhos para perceber? Então, o que eu quero chamar a sua atenção é que quando você pensar sobre pecado, não pense mais em um capricho de Deus. Não pode. Pare para entender o amor de Deus que tem por trás do pedido dele para você não pecar. Porque Ele te ama. É que Ele não quer te ver nessas situações. Porque Ele quer preservar você. Mas olha o contraponto da sociedade. Se uma moça estiver numa roda de conversa numa faculdade e ela falar que ela é virgem, o que será que vão falar dela? Vão rir, vão chamá-la de doente, vão ficar distante dela achando que essa moça tem um problema. E olha que eu comecei falando moça, imagine se falar de um rapaz. Aí é que vai chamar o cara de doente. Vão duvidar da masculinidade dele, porque ele de repente vai dizer que não teve relação ainda porque não é casado. E isso não deveria ser motivo de chacota nos nossos dias. Mas exatamente essa distorção é que fez com que a humanidade esteja como está. Os casamentos de hoje não duram. A facilidade para uma separação hoje é chegar no cartório e assinar documentos e acabou o casamento. Principalmente se não tiver bens, se não tiver filhos, é mais fácil ainda. Chega lá, assinou o documento, já sai de lá separado. E alguns estão fazendo festa da separação. Não sei qual é o nome que é dado a isso, nem me interessa em saber muito disso, mas eles fazem festa. Eu estou exagerando, gente, ou vocês já sabem disso?
A pessoa faz uma festa porque se separou. Então tem a festa de casamento e tem a festa da separação. Eu repito, tudo isso que está acontecendo está relacionado ao fato do homem não ter dado ouvidos lá atrás, quando a Bíblia fala de como deveria ser o casamento. Quando a Bíblia fala do que deveria envolver um relacionamento. Leia 1 Coríntios 13 e você vai ver. A Bíblia falando que o amor não busca o seu próprio interesse, que o amor não se ensoberbece, o amor não se efuna. Ele tem que ser dentro de um respeito. Tudo isso vai regando este relacionamento. E aí sim ele terá a propriedade de ser eterno. Mas não como disse, acho que Vinícius de Moraes, eterno enquanto dure. É eterno de verdade, porque ele tem a propriedade de ser eterno. Mas se ele for regado com o respeito, com a atenção, com o altruísmo, com o desejo de ver o bem do outro. Amém, irmãos? Mas então vem o pecado e destrói tudo isso. E é o que nós estamos vendo acontecer na sociedade de hoje. A segunda coisa que pode trazer sujeiras para a sua vida nos dias de hoje e impedir você de construir um futuro é o seu passado não resolvido, ou eu até diria mal resolvido. Quantas pessoas que não conseguem se libertar de situações do seu passado, tanto não conseguem se libertar de sofrimentos que lhe fizeram passar, como não conseguem se libertar de sofrimentos que você fez para alguém. E isso até hoje lhe incomoda, lhe tortura. É como se fosse realmente um passado lhe perseguindo, coisas com as quais você sonha, e você não percebe. Na verdade não é sonho, é pesadelo. E você não percebe, mas estas coisas acabam influenciando suas atitudes no dia de hoje. Inclusive a de desacreditar em si mesmo, inclusive a de desacreditar na possibilidade da felicidade, porque você não se permite ser feliz. Por quê? Porque o seu passado não deixa. Você não conseguiu se libertar dele, então o seu passado não deixa. Quantas pessoas estão vivendo assim? Não pode ser à toa que lá em Isaías 43:18, a palavra de Deus está dizendo: não considere mais, não se lembre mais das coisas que já passaram. Esqueça o passado. Se você não tiver um compromisso com isso, você vai correr grandes riscos. Se você não consegue se libertar do seu passado, você não consegue ter um feliz dia no presente e não consegue ter expectativa de um futuro abençoado. Então resolva em nome de Jesus. Põe na tua mente o entendimento de que se não houver liberação verdadeira de perdão dentro do teu coração, você estará preso ao teu passado. Não liberar perdão é não deixar a vida continuar. Você está preso em alguma coisa que lhe aconteceu, que lhe fizeram, que lhe machucaram. Você vai acabar, sem perceber, torcendo pelo mal dessa pessoa. Isso é um espírito de vingança. E isso não é salutar, isso não é bom. Isso é uma coisa suja dentro do teu coração. E o Senhor quer te limpar de tudo isso, para que você esteja preparado para construir um 2024, um futuro abençoado em nome de Jesus. Você precisa entender isso. Você precisa entender isso. Terceiro, eu confesso que fiquei pensando em colocar uma outra palavra, talvez uma palavra mais técnica, mais bonitinha, mas eu resolvi deixar essa mesmo: mente fraca. Mente fraca. Pessoas que não conseguem ter firmeza de propósito. Por favor, leia comigo Tiago capítulo 4, versículo 8. Tiago está logo depois da carta aos Hebreus. Tiago capítulo 4, versículo 8. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Agora, nessa próxima frase, eu quero que você preste atenção, que na mesma categoria de pecadores
nessa frase entra as pessoas de ânimo doble. Pecadores, limpem as mãos. E na sequência diz: e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Então você percebe que a pessoa que tem a mente dividida, e eu estou chamando aqui uma pessoa de mente fraca, ela está colocada na mesma categoria de pecador. Ou seja, todas as consequências terríveis que o pecado traz na vida de uma pessoa, a pessoa de mente dividida também sofre as mesmas consequências. Existem pessoas que não conseguem ter firmeza de propósito. Essas pessoas não entendem que elas estão colocando a vida delas na lata do lixo. Porque quem tem mente dividida não consegue realizar nada. Podem acontecer alguns acasos na vida dela. Alguma coisa deu certo, infelizmente, como se fosse, não é, mas como se fosse pelo acaso, mas não foi provocado por ela. Aquela vitória não aconteceu propositalmente. Por algum motivo, aquilo pode ter acontecido na vida dela, mas ela nem consegue sustentar, porque ela não provocou aquilo, ela não tem entendimento sobre aquilo, porque ela tem a mente dividida. Escute uma coisa: por que a mente dividida atrapalha uma pessoa de alcançar alguma coisa na vida? Porque tudo que você quiser alcançar na sua vida, e que seja algo realmente importante e relevante, você vai precisar de duas coisas indubitavelmente. Quer saber? Tempo. Tempo. Mesmo as bênçãos de Deus registradas na Bíblia, elas estão relacionadas a tempo. Eu gosto demais do Salmo 1, versículo 3. E você será como uma árvore plantada junto a ribeiros. Sua folha nunca murcha. Olha, no tempo certo, dá o seu fruto. E tudo que você fizer, prosperará. Mas se tem uma coisa que a gente suprime desse versículo, que é fácil da gente tirar desse versículo, é essa coisa do tempo certo. Nossa, que você podia estar fora, né, Deus? Por que colocar isso? Porque tudo tem um tempo certo. Em Gálatas capítulo 6, versículo 7, versículo muito conhecido: não se engane, com Deus não se brinca. Tudo que você plantar, você também vai colher. Isso é o 7. Só que 2 versículos adiante, versículo 9 diz assim: e não canseis de fazer o bem, porque no tempo certo você colherá. No tempo certo. E ainda diz, se não desanimar. Percebe? Então tudo da parte de Deus tem um tempo certo. Será que eu preciso citar, fazer você lembrar de Eclesiastes 3? Há tempo para todas as coisas. A pessoa que tem a mente dividida, ela não consegue avançar, porque ela não consegue dar o tempo certo das coisas. Ela desiste antes. Ela tem a mente dividida. Ela começa a buscar isso aqui, ela desiste e começa a buscar isso outro aqui. E de repente isso daqui, faltava uma enxadada para ela acertar o que ela precisava. E ela desistiu, porque ela não soube aguardar o tempo. A mente dela já se dividiu. Alguém chamou a atenção dela, alguém fez um psiu, alguém disse que ali a oportunidade é melhor, e ela sai daqui e ela já vai para outro lugar. Mente dividida. Segunda coisa pelo qual uma pessoa com a mente dividida não consegue conviver e não consegue ter sucesso: primeiro é o tempo. Segundo, ela não é obediente aos processos. E tudo que você busca na sua vida passa por processo. Você não nasceu do tamanho que você está. Quer ver uma das coisas mais absurdas que todos nós em algum momento falamos ou ouvimos alguém falar? Eu queria ter meus 20 anos com a cabeça que eu tenho hoje. Você já ouviu alguém falar isso? Quem sabe foi até você mesmo que falou, né? Isso é um absurdo. Você não vai ter a cabeça que você tem hoje, com 20 anos de idade, porque para você ter essa cabeça que você tem hoje, você precisou passar por processos. Você caiu, você levantou, você errou, você acertou, você quebrou, conseguiu levantar de novo. Por isso que hoje você tem essa cabeça. Você levou rasteira, por isso que você tem essa cabeça. E tudo isso fez parte do quê, gente?
do processo. Só que quem tem a mente dividida não consegue passar pelo processo. Ele não dá tempo para isso. Fase 1, fase 2, desiste, muda de plano. Não, o que vai dar dinheiro agora é isso aqui. Ele sai daqui e vem para cá. É igual quando você está no trânsito, você está numa fila, as duas filas engarrafadas, você fala, vou mudar de lugar. Você muda para aquela para. Já aconteceu isso com você ou não? Aí você fala, rapaz, eu devia ter ficado lá. Aí a fila que você saiu, e você quer voltar e não consegue. Você dá seta, ninguém deixa você entrar. Gente, não me deixe ficar triste sozinho. Quem já passou por isso aqui? Pronto, é assim a vida. Permaneça na mesma faixa. Em algum momento ela vai abrir, essa fila vai andar, e você vai chegar onde você tem que chegar. Isso acontece até com igreja. Rapaz, tem um irmão ali que é uma benção, o cara está firme, eu vou até chamar ele para ficar mais perto de mim, porque eu quero usá-lo num trabalho aqui da igreja. Ei, você viu o irmão fulano? Não, aí pastor, você já tem um mês que não está vindo. Poxa, mas estava tão firme, começou tão bem, fez tantos elogios para a igreja, postou tanta coisa. Eu era o melhor pastor do mundo que essa pessoa já encontrou no cosmos. Agora eu não sou mais, agora é o outro. Agora é o outro. Qualidade tem aquele. Eu não tenho mais. Porque as pessoas mudam rapidamente. Mente dividida, mente fraca. A pessoa que tem a mente assim, ela não consegue avançar. Meu irmão, como é necessário a gente ser humilde agora para reconhecer se isso está ou não acontecendo com a gente. Às vezes a gente ri dessas coisas, né? Eu gosto quando o pastor Cláudio Duarte diz assim, cuidado, você pode estar rindo de você mesmo. Não é? Que às vezes a gente está rindo da gente mesmo, aquilo está acontecendo com a gente, e a gente às vezes não está se dando conta. Então, seja humilde para responder a você. Você tem tido firmeza nos seus propósitos? Resiliência. Posso traduzir para você resiliência numa linguagem goiana? Nós capota, mas não breca. É isso que é resiliência. Porque imagine, toda vez que eu falo de resiliência, eu lembro daquela vara de salto, né? Aquela vara, o camarada ou a mulher vem correndo com aquilo ali, encaixa naquela parte, e aí ela enverga toda, gente. Dá um medo quando você vê aquilo, me dá um frio na espinha quando eu vejo aquilo. Porque ela enverga toda, mas exatamente se ela não envergar, é que ela não consegue exercer o papel dela. Olha que coisa, ela precisa envergar. Olha que coisa, ela precisa quase quebrar. Às vezes nós temos que ir ao nosso limite de quase quebrar, porque é isso que vai dar o impulso que aquela pessoa precisa para ser lançada vitoriosamente acima do sarrafo. Oh, coisa linda! É isso que é a resiliência. Aí eu te pergunto, uma pessoa de mente fraca consegue isso? Não consegue. Você acha que aquela pessoa que está naquele salto ali, ela começou a saltar daquele jeito? Não, ela caiu muitas vezes, ela teve medo, ela não terminou o movimento, ela parou no meio do caminho, ela não saltou, até que ela chegasse àquele momento. Então teve tempo e obediência a um processo. Ela foi firme para cima daquilo. Eu sei do peso que deve estar sentindo você no seu coração agora, porque para mim é pesado pregar sobre isso. Sabe, há um prazer nessa pregação de poder trazer alertas, mas há um peso, porque a gente está falando de coisas que acontecem na nossa vida e nos machuca ser confrontado. Você está sendo confrontado por essa palavra de hoje. É o tipo de mensagem que você não consegue pensar nos outros, você está pensando em você. Você fala, rapaz, estou me identificando com tanta coisa aí. Então deixa agora eu apresentar para você as soluções. Como é que eu faço para me limpar desse pecado,
desse passado que me persegue? Como é que eu faço para me limpar dessa mente doble, desse ânimo doble, dessa mente fraca, dividida? Como é que eu faço? Por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Nós vamos ler só os versículos 8 e 9. Não precisa nem ler o 10. Lucas, capítulo 15, versículos 8 e 9. Jesus está conversando e aqui ele conta uma parábola. Ou seja, ele cria, ele inventa uma história para poder trazer uma lição. E ele diz assim: ou qual é a mulher que possuindo 10 dracmas, dracma era uma moeda de pequeno valor. Qual a mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Vamos lá então, gente. A primeira coisa que esta mulher faz, a Bíblia diz que ela acende a luz, ela pega a candeia, a lamparina, para alumiar, para procurar melhor onde poderia estar aquela moeda perdida. Vamos considerar que essas moedas, elas representem os nossos valores, as coisas importantes sobre a qual nós fomos criados, educados, aprendemos a viver baseado naqueles princípios cristãos, religiosos, familiares. E de repente a gente vai negociando com isso durante a vida. Você vai perdendo algumas coisas. Você conhece a Bíblia, mas você começa como se fosse assim: tem essa Bíblia aqui, mas aí você começa a escrever uma Bíblia paralela. Você começa a escrever uma Bíblia segundo você mesmo. Você começa a negociar coisas. Não, isso aqui não é bem assim não, eu acho que isso aqui é um pouco de exagero. E começa a negociar. São as perdas de moedas pequenas. Ainda tem 9, para que procurar essa uma? Mas essa mulher deu valor a essa pequena que ela perdeu. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que quando fala sobre acender a candeia, acender a lamparina para encontrar, nós nunca vamos conseguir encontrar as sujeiras da nossa vida se acendermos uma lamparina nossa mesma, uma luz nossa, uma luz do nosso conhecimento. Você entende o que eu quero dizer com isso? Eu estou usando a minha luz de entendimento, a minha luz de conhecimento, o meu saber, os meus achismos para poder encontrar um erro. Aí eu investigo a minha vida e saio feliz do outro lado dizendo: pensa num cara perfeito. Quem foi que disse? Eu mesmo. Quem foi que se analisou você? Fui eu. E pela minha análise, ou seja, pela minha luz, eu não tenho falha. Aliás, eu tenho. O defeito que eu tenho é que eu sou muito bobo, sabe? Tenho um coração bom demais. Esse é meu defeito. Tem gente que fala isso. Isso, quando a pessoa fala, é porque ela usou sua própria luz. Ela usou a sua luz, o seu poder de análise. Ou então ela puxa por um amigo. Amigo, dá uma analisada aqui para mim na minha vida. Você acha que eu estou errado nisso? Às vezes o cara está mais torto do que você. Ele olha e fala: que nada, rapaz, tu está indo no lucro. Você está indo no lucro. Você, inclusive, não conheço uma pessoa mais perfeita do que você. Porque ele está buscando uma luz que vem de outra pessoa. Agora escute. Quando você coloca a luz da palavra de Deus sobre a tua vida, você se constrange. A palavra de Deus nos constrange, nos confronta. A palavra de Deus nos diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Completa para mim. E luz para o meu caminho. É isso que é a palavra de Deus. Então, quando eu trago a palavra de Deus para a minha vida, quando eu pego a minha vida e peneiro a minha Bíblia pela palavra de Deus,
é que eu começo a perceber se eu estou errado ou não. Se eu passar a peneira dos outros, meu Deus, eu estou 10, eu estou a 1000 maravilhas, mas eu preciso colocar a luz da palavra de Deus na minha vida. A luz que vem sobre a minha vida quando eu tenho comunhão com Deus. Quando eu me aproximo do Senhor, eu me constranjo. Sabe, um homem chamado Zaqueu, ele vivia a sua vida tranquilo. A função dele era publicano. A função de publicano era terrível, gente. Por quê? Ele era um judeu contratado pelos romanos para cobrar impostos dos judeus. Então você imagina, o cara era visto como um traidor. Como se não bastasse, além dele cobrar impostos para os romanos, sendo ele judeu, ele cobrava e ainda roubava. A fama dele era terrível. Aí Jesus olha para ele que está em cima de uma árvore. Ele tinha subido numa árvore para ver Jesus passar. Isso está lá em Lucas capítulo 19. Aí Jesus olha para ele e o chama pelo nome: Zaqueu! Ele fala: meu Deus, fui descoberto. Já me entregaram para esse homem chamado Jesus. Ele desceu rápido da árvore, porque Jesus disse assim: ó, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. O homem desceu. Eu gosto tanto dessa palavra na Bíblia, quando diz assim, ó, e ele recebeu Jesus gostoso, ou seja, cheio de prazer, e levou Jesus para a casa dele. Eu fico imaginando Jesus entrando na casa desse homem, que devia ser a casa, a mulher dele vendo aquela turma entrando com Jesus. Pedro, cara polido, cheio de pezão sujo, entrando na casa do homem. Sentaram-se lá pelas almofadas, deviam ser almofadas cobertas com tecido extraordinário, maravilhoso. Não eram cadeiras, né? Eram almofadas assim. Sentou naqueles tapetes lindos e tal, tudo sentado por ali, e foram comendo e tal. Jesus não falou nada para ele, mas a presença de Jesus constrangeu Zaqueu a ponto dele falar: ô Senhor, se eu tirei alguma coisa de alguém, eu vou devolver. Eu acho, sabe, que Jesus estava comendo um pedaço de pão, só fez assim, falou nada. O homem já sentiu o peso e falou assim: na verdade, eu devolvo 4 vezes mais. O que é isso? Constrangimento pela presença santa de Jesus. Então, quando você busca Jesus na sua vida, quando você ora, quando você tem comunhão, entendeu o porquê do jejum amanhã? Quando você se consagra, a luz do Senhor, ela é colocada na sua vida e você fala: meu Deus, quanta sujeira aqui que eu preciso mandar para fora. Aí depois de acender, você varre. Varrer a casa significa você lançar fora da sua vida, tudo aquilo que é sujeira, sobre a qual não pode ser construído nada novo. E eu vou te mostrar um versículo pesado agora a respeito disso. Mateus capítulo 5, versículo 30. Mateus capítulo 5, versículo 30. Pra você entender uma coisa sobre varrer. Se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Jesus não está falando isso de maneira literal. Ele não está mandando você cortar uma parte do seu corpo. Mas Ele está mostrando para você do quanto é mais importante a tua salvação do que você continuar com um pecado que impede a tua salvação. Varrer a casa significa colocar coisas para fora, a ponto, inclusive, pense comigo, será que cortar a mão é algo que provoca dor? Varrer a casa pode causar dor. Você pode ter que lançar para fora da sua vida coisas que vai provocar dor em você. Varrer a casa pode significar você deixar um emprego desonesto. Só que o salário que você tem nesse emprego desonesto é muito bom. E quando você perder esse salário, isso vai lhe trazer o quê? Dor. Varrer para fora pode causar dor. Varrer para fora pode ser você mandar embora alguém da sua vida, que está sendo uma sujeira na sua vida.
Mas essa pessoa pode ter vários significados importantes na sua vida. Essa pessoa pode lhe trazer companhia, prazer, quem sabe até segurança. Mas se essa pessoa simboliza, significa uma sujeira na sua vida, você vai ter que mandar essa pessoa, você vai ter que varrer essa pessoa para fora. E isso pode causar dor. Varrer é colocar todo o lixo para fora. E se a gente não fizer isso, a gente não tem condições de esperar ou construir coisas novas na nossa vida. Como fazer essa limpeza? Acendendo a luz, varrendo a casa. E depois a Bíblia diz que ela procurou com muito cuidado. Ela fez isso e procurou com muito cuidado. Em outras traduções diz que ela procurou com diligência. É a palavra que eu mais gosto. Porque diligência significa você fazer uma coisa com urgência, sem perder o zelo. Porque fazer uma coisa rápido, pode ser que você faça rápido, mas fez de qualquer jeito. Diligência não. Diligência é quando você faz uma coisa com rapidez, com urgência, mas você não perde o esmero, você não perde o cuidado com aquilo que você está fazendo. Amém? Mas eu escolhi outra palavra. Eu consegui interpretar nessa parábola de Jesus que essa mulher arrastou os móveis, para não deixar nenhum canto sem limpar. Ela arrastou os móveis. Então cuidado com uma coisa que eu vou te dizer. Às vezes nós achamos que nós estamos perfeitamente limpos porque observamos só uma área da nossa vida, observamos só uma parte da nossa vida, e outra área da nossa vida nós não olhamos que precisa dessa limpeza. Tem gente que às vezes fica se vangloriando porque tem um casamento extraordinário, perfeito, cheio de fidelidade, extraordinariamente bem, mas a pessoa está dando nó em todo mundo na hora de fazer os pagamentos. Então tem que arrastar os móveis para poder limpar os cantos. Temos que ter a coragem de visitar todas as áreas da nossa vida e limpar tudo de verdade, para que possamos ter uma bênção também de verdade acontecendo sobre a nossa vida. Amém? Agora vem a última parte. Quem sabe até para trazer um pouco mais de sorriso no teu rosto, porque a última parte é que quando ela faz tudo isso, acende a luz, varre a casa, procura com cuidado, tira os móveis de lugar, agora ela encontra a moeda e ela celebra. Ela chama suas amigas, chama seus vizinhos para festejar com ela. Quando você consegue limpezas na sua vida, talvez as pessoas não vão perceber a importância que teve para você aquilo que você conseguiu fazer. Então não espere que os outros comemorem olhando para você. Você é que sabe da importância das vitórias que você teve, de coisas aparentemente simples e pequenas. Aprenda a celebrar todas as vitórias que você tiver. Comemore. Nossa, que festa é essa? Você ainda tinha 9 na sua mão. Está celebrando isso tudo por causa de uma. Ela voltou a ter 10. Ela voltou, ela recuperou o que ela havia perdido. Que você possa celebrar tudo aquilo que você conseguir recuperar, limpar na sua vida. Talvez sejam coisas que não dê nem para você compartilhar com os outros, de tão pessoal que seja, mas diante do Senhor, cante louvores, celebre, abra um sorriso, se alegre diante do Senhor, porque agora sim você está preparado com um terreno limpo para a construção de novidades dos céus, preparadas para a sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. É isso tudo que significa e que simboliza essa parte da nossa casa. O interessante é que nós entramos no banheiro e nós não entramos cheirando bem. Quem sabe o dia inteiro de trabalho, quem sabe um dia inteiro suando, com a mesma roupa, mas quando você sai do banheiro, você sai cheiroso, você sai limpinho. E é isso que o Senhor quer fazer com você. Que você saia daqui hoje
mais cheiroso do que quando você chegou. Amém?